Então vamos lá, como que eu perdi o medo de dirigir? Bom, tô gravando aqui na pia da minha cozinha, tá, gente? Então vocês reparam, segurando o microfone, que o fio é curto. Mas vamos lá. Quando eu era criança, eu tinha lá mais ou menos os meus 10 anos, eu já me imaginava uma mulher que dirigia, entendeu? Então quando eu fizesse 18 anos, eu já ia ser aquela pessoa que dirigia. E pra mim, sempre foi muito neutro, sempre foi muito tranquilo, tipo assim, eu simplesmente ia lá, pagava, tirava minha carteira, daqui a pouco eu ia sair, dirigir e tá tudo certo. Só que não foi assim, né? Eu fui tirar minha carteira, eu já tinha meus 21 para 22 anos. E foi muito difícil, porque eu não imaginava que eu ia ter medo de dirigir. Porque, cara, sempre foi um sonho meu. Como assim? Na hora que esse sonho acontece, você vai ter medo? É. E foi uma coisa que eu tive que lidar. E como que eu perdi isso, né? Lembrando que eu reprovei a primeira vez, lá no em 2019, 2020, 2019, tentei tirar a carteira, reprovei, que eu fui fazer a prova em dezembro. Reprovei e falei, ah, dane-se essa merda. Porque eu tava terminando a faculdade, né? Então tinha muita coisa. Tava casando também. Tava nesse processo de casar. E então tinha muita coisa na minha cabeça. Então eu falei assim, ah, talvez eu reprovei porque. Ah, não era pra ser, ano que vem a gente vê isso. Aí, bem, reprovei, 2020 veio a pandemia, e aí foi mais um processo que eu fiquei enrolando para poder terminar, de tirar a carteira. Mas aí, né, as coisas foram acontecendo. O meu marido, na época, né, era meu noivo, né, ele também quis tirar a carteira, que aconteceu uma situação na nossa vida aí, que ele precisou tirar a carteira. E aí ele falou, ó, vou pagar pra mim, vou pagar pra você, porque não faz sentido. Eu só dirigir, você dirigir também. E aí eu falei, vou pegar a brecha, né? Bom, consegui. Fui lá, fiz a prova e tal. Foi muito mais tranquilo, porque eu fui fazer também uma outra autoescola. Por isso que é importante também, gente, passar pelo processo de uma forma tranquila, tá? Eu não sei agora como que tá sendo, porque não tem essa obrigatoriedade de você fazer numa autoescola, mas você se dar bem com o instrutor é muito importante, tá? E eu não sei como funciona nas outras cidades, mas eu acredito que o esquema é o mesmo. Você não vai aprender a dirigir no dia da prova, naquelas aulas que tem ali. Você só vai aprender a dirigir mesmo no dia a dia, tá? Que aí você vai pegar trânsito, você vai aprender a subir ladeira, sabe? Sem neuro ali. E foi o que meu último instrutor me falou. Falou, Felícia, eu só vou te ensinar a passar na prova. Porque aprender mesmo é no dia a dia, tá? Você precisa aprender as funcionalidades do carro, mas perder o medo você não, é o processo, tá? A cabeça não vai virar uma chave de um dia para o outro e, ai, perdi o medo, agora eu vou. Não, tá? Até hoje, tá, gente? Já deve ter o quê? Eu tirei com 22, eu vou fazer 28. Então tem bastante tempo. Eu sou de conta, tá? Mas até hoje, gente, até hoje, se eu for pegar a Dutra, se eu for dirigir para um lugar mais longe, se eu for dirigir para um lugar que eu não conheço, eu ainda tenho medo. Mas eu sei que esse medo não precisa me parar. É um medo que eu preciso enfrentar, tá? Mas aí vamos lá, tirei carteira, passei, deu tudo certo. O carro tava lá na garagem, porque nessa época o meu marido começou a trabalhar em outra cidade. Não, minto. Ele trabalhava em outra cidade e ele ia com carro. Até que ele é transferido para a nossa cidade e não tem necessidade mais de usar o carro, porque era perto demais para ir de carro e não tinha lugar, mesmo se ele quisesse ir com o carro, não tinha como guardar lá onde que ele ficava, onde ele trabalhava. Ele tinha que ficar na rua, né? E era perigoso. E o carro na garagem, nessa época eu trabalhava fora e eu ia andando, gente, trabalhar, vocês acreditam? Sendo que eu tinha carteira, e isso já tinha um ano, isso já se passou depois de um ano que eu já estava com a carteira na mão. Eu ia andando pro meu trabalho, sendo que andando era mais ou menos umas meia hora. Eu não reclamava de ir andando não, tá, gente? Porque era um trajeto muito bonito, muito legal e tal. Mas eu falava, pô, gente, é muita sacanagem, é muito desaforo. O carro tá na garagem, eu tenho carteira de motorista, não é nem tão longe assim que, nossa, que medo, vou pegar a Dutra, não sei o quê. Não, era um caminho muito tranquilo, era o mesmo caminho que eu fazia andando. Então, por que não vou pegar esse carro? E o meu marido vivia falando, vai dirigindo, garota. Pelo amor de Deus, você vai a pé à toa, sem necessidade. Onde você trabalha, você consegue guardar o carro. Vai dirigindo, o carro tá aí. E aí, um dia, chovendo, eu tive que pedir Uber, paguei caríssimo de Uber. Aí eu falei, não, é muito desaforo. A partir de amanhã eu vou dirigir. Porque não é possível, gente, eu não sou tão burra assim. Porque o pior a gente já fez, né? Que é tirar a carteira, que é terrível. Então eu falei, não,
Tem gente que é pior do que eu e dirige. Não que você deve se achar melhor do que as outras pessoas, mas vocês entenderam, né? Eu falei, não, se fulano dirige, eu também dirijo. E aí, dito e feito, nesse dia, gente, eu fui, no outro dia seguinte, peguei o carro, fui tremendo, gente, eu demorei, mas hoje, eu faço esse trajeto em 5 minutos, dirigindo. Isso porque tem sinal, tem tudo. Mas naquela época eu demorei quase uns 15, 20 minutos, mas eu cheguei, tá? E por incrível que pareça, foi muito mais fácil do que das outras vezes que eu tentei dirigir. Porque das outras vezes que eu tentei dirigir, eu estava com outra pessoa, que era o meu pai, que me deixa até hoje extremamente nervosa de dirigir, porque meu pai dirige há muito mais tempo que eu, né? E toda vez ele fala, ele sabe, claro que ele me vê, eu dou carona pra ele, a gente sai junto, mas ainda assim ele me deixa nervosa de dirigir. E o outro com meu marido. Mas meu marido nunca me deixou nervosa de dirigir, não. Mas, sabe, você tá com uma outra pessoa ali e você tá com medo de errar e tudo. Mas dirigir sozinha, gente, foi libertador pra mim. Então, às vezes, se você é uma pessoa que você. Porque tem gente, que assim, às vezes você sabe dirigir, você nunca bateu, você nunca errou, sabe direitinho passar as marchas, tudo certo. A única coisa que você precisa fazer é desbloquear esse medo. Não é, sabe, um erro ali do que você não sabe manusear o carro. Não é isso. Às vezes é só um medo de bloqueio mesmo na cabeça. Então faz isso. Às vezes você ficar esperando alguém para ir com você, ir sozinha vai ser muito, muito, muito mais fácil do que você ir com uma outra pessoa. E se você tiver realmente muito medo de ir sozinha, vá com uma pessoa que não sabe dirigir, tá? Vai com uma amiga, sabe? Com qualquer outra pessoa, assim. Porque essa pessoa não vai poder te julgar, porque ela não sabe dirigir. Então, assim, tá você e ela no mesmo barco, tá? E não deixe que as outras pessoas fiquem falando pra você que você não. Ai, você não vai dirigir e tal. Eu sei que isso vem muitas vezes de marido e de pai, né? No meu caso, meu pai ficou. Meu pai sempre me incentivou a dirigir, tá, gente? Ele que me levou lá na escola e tudo, porque eu não sabia a primeira vez. Mas ele sempre ficava com aquele receio, né? De, tipo assim, ó, cuidado, com a responsabilidade. Até hoje ele fala. Mas isso vai ser dando um certo receio na gente. Sabe? De repente seu marido enche o teu saco aí pra dirigir, não, pra. Acha que você não tem responsabilidade pra ficar com o carro, não sei o quê. Manda ele pra baixo da égua, gente. Entendeu? Você é uma pessoa adulta, você já tem mais de 18 anos, vai dirigir, tá? É, não deixe ficar com esse tipo de pessoa, tá? Eu falo, meu marido foi uma pessoa que me incentivou muito nesse sentido, não tem como eu não falar dele aqui. E, assim, se você acha que, não quero, eu não quero tirar carteira porque eu não tenho perspectiva de comprar um carro. Cara, calma. Tudo tem seu, tudo tem sua hora, tá? As coisas podem acontecer magicamente, do nada, tá? De repente você hoje não tem perspectiva de comprar um carro, mas vamos supor se você ganha um sorteio aí, ganha um carro. E aí, como é que faz? Meu pai, na época, ele só aprendeu a dirigir por conta disso. Ele participava de um bingo que tinha aqui na cidade, e todas as vezes que ele, toda semana tinha, ele ia lá jogar para ganhar esse carro. Mas aí um dia ele tava no bingo e falou assim: Cara, se eu ganhar um carro desse aqui, como é que eu faço pra ir embora? Eu não sei dirigir. E aí ele foi lá e tirou carteira. Isso lá, 1900 bolinha, tá? Mas eu tô falando no seu caso. É, não sei, cara. O universo prospera, assim, para várias coisas. De repente vai surgir a oportunidade de você ter um carro. Ou então, muito melhor que já aconteceu comigo. De repente você e seus amigos, ou você quer fazer uma viagem e você precisa alugar um carro, alguma coisa assim, você já é mais uma pessoa habilitada, sabe? Para você não depender dos outros para fazer as coisas. Porque esse é o real ponto principal aqui da importância de tirar a carteira. Por isso que eu falo para todo mundo, gente, independente, se você quer comprar um carro, se você não quer, aprenda. Porque é mais, acho que o conhecimento é válido em qualquer âmbito. E é a liberdade que você tem, cara. Hoje mesmo, hoje, agora deve dar 4 horas da tarde agora. Mas eu já fui na rua de manhã, peguei minha filha, eu tenho uma filha pequena agora, né? Peguei ela, fui no mercado, depois a gente passou na praça, depois a gente foi lá na rua, comprei uns brinquedos pra ela. É, Nesse meio tempo, minha filha, eu precisava trocar a fralda dela, eu troquei no carro. Depois eu voltei pra casa, depois eu voltei de novo pra rua, que eu fui encontrar com a minha mãe. Agora eu tô em casa, eu vou sair, que eu vou pegar meu marido no trabalho, entendeu? Depois a gente vai passar de novo no mercado. Mas é essa, sabe, essa liberdade. E às vezes, por exemplo, rotina de mãe, eu falo porque é a minha. Às vezes você tá com a cabeça tão cheia em casa, pensando um monte de coisa, sabe? Tá com tempo ocioso, precisa distrair. Cara, vai, pega o carro e vai pra algum lugar, né? Às vezes eu vou sozinha, deixo a minha filha
com meu marido e vou sozinha, sabe? Eu não preciso pedir alguém para me levar. Ou então, pega minha filha desde pequenininha, gente, desde meses, assim. Bota ela no carro, filho, vamos para algum lugar? Vamos passear, sabe? Vamos fazer alguma coisa diferente. Então, é essa liberdade que dirigir te proporciona. E para mim, isso não tem preço, tá? Então, independente se você tem essa vontade de comprar um carro ou não, se você não tem perspectiva, cara, relaxa. As coisas também, sabe, acontece magicamente. Porque quando eu e meu marido a gente tentou tirar carteira, a gente nem sonhava em ter um carro. Porque a gente ainda estava construindo, a gente tinha acabado de casar. Não, a gente estava casando ali, né? Então, assim, a gente ainda estava no processo de ter uma casa. Então, pô, carro agora? Não tem como. Mas, magicamente, as coisas acontecem. Creia, confia. E vou falar, melhor coisa que eu fiz. Uma das melhores coisas que eu fiz foi tirar a carteira, tá bom? Então não fique postergando esse sonho, tá? Porque quanto mais o tempo passa, mais o Duda fica caro, né? Agora esse processo de autoescola não ser mais obrigatório, provavelmente o preço reduziu bastante, tá bom? E não fica adiando não, faz, porque vocês vão ver. É a melhor coisa que eu fiz, tá bom? Um beijo, deixe nos comentários qual foi a sua experiência de vida aí? Qual foi a sua experiência dirigindo? Se você sabe dirigir, se você tem medo, o que te bloqueia, né? Ou então incentiva as outras pessoas a tirar a carteira também, tá bom? Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que você se inscreva, porque eu sempre vou fazer vídeos assim, tá bom? Mais tranquilos, falando sobre as minhas experiências. Tchau!